Seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Os nossos destaques de hoje são: Alagoas cedia congresso em homenagem aos 25 anos da Constituição e reúne mais de 1.000 pessoas em 2 dias de evento. Processo judicial eletrônico é debatido durante o primeiro encontro de direito digital do estado do Goiás. O evento faz parte da programação do Fórum Permanente de Discussão do PJE. Conselho Nacional de Justiça decide que vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina pertence à OAB do Estado. Você confere tudo isso agora no programa OAB Nacional. Maceió sediou no início do mês o congresso em homenagem aos 25 anos da Constituição, promovido pelo Conselho Federal da OAB em parceria com a seccional alagoana. Em 2 dias de evento, foram realizadas palestras com nomes de juristas importantes no cenário nacional. Com público de mais de 1.000 pessoas, o Congresso em celebração aos 25 anos da Constituição Federal de 1988 reuniu advogados, professores e juristas em um debate sobre a Carta Magna. O diretor-tesoureiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Antônio Neildo Ferreira, abriu o evento e destacou a importância da reflexão do texto constitucional. É importante esta reflexão, este olhar sobre uma data, sobre o texto constitucional. A realização deste evento, ela tem o objetivo de não só refletir o texto, de fortalecer as conquistas e os postulados republicanos escritos na Constituição. Após a abertura à plateia do Teatro Gustavo Leite, assistiu a 3 palestras com professores e juristas que debateram os principais temas que envolvem a Constituição Federal de 1988. O tema Direitos Políticos e Fundamentais e Democracia Representativa foi debatido pelos juristas Neviton Guedes e Rui Samuel Espíndola. Segundo informações do próprio Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas eleições foram entregues aos tribunais eleitorais desse país, só pelos tribunais de contas do país, da União, os estaduais, em torno de mais de 20.000 casos de supostos fichas sujas, com base na lei do ficha suja. Nós estamos falando apenas de uma possibilidade de inelegibilidade que foi incrementada pela Lei Complementar 135. E, não obstante isso, disse no Brasil que não se pune políticos. Eu fui procurador da República, fui procurador regional eleitoral, sou professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos, tenho estudado essa matéria de muito perto. O nosso país é realmente um país que padece do mal da impunidade, mas eu posso afirmar com toda certeza para os senhores: não é o caso do direito eleitoral. Não há área no país, e desconfio que não há área no mundo, em que se puna tanto. Nós estamos subtraindo a democracia do povo. As eleições não estão sendo mais decididas nas urnas, em grande parte. Elas têm sido decididas nos tribunais. Isso, no meu ponto de vista, é uma disfuncionalidade completa da democracia. Já se disse mais de uma vez que os direitos fundamentais, eles mantêm com a democracia uma relação paradoxal de implicação e de tensão. De implicação, porque não há democracia sem direitos fundamentais. De nada adianta a democracia formal sem a presença da garantia de uma série de liberdades que, sobretudo a democracia ocidental, operou e conseguiu concretizar. Direito à igualdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade artística, liberdade de imprensa, direito de propriedade. Sem esses direitos, que vão conformar aquilo que nós chamamos de democracia material, de nada adianta a democracia formal. Não adianta a democracia assentada só na vontade da maioria. Essa Constituição que está aí não é fruto de uma ação civil pública ou de uma ação de controle de constitucionalidade que julgou o Supremo Tribunal Federal. Esta Constituição é fruto da política, e da política majoritária,
da política democrática. Esta Constituição é o produto do maior processo constituinte democrático que o constitucionalismo conheceu. Ela, enquanto processo, enquanto produto, é uma expressão da democracia nas suas mais amplas vicissitudes e aspectos. Durante a tarde, foi a vez do painel que discutiu o constitucionalismo luso-brasileiro. Para falar sobre o tema, foi convidado Domingo Garcia Belaúnde, professor de Direito Constitucional da PUC do Peru, e Paulo Bonavides, renomado jurista brasileiro. O constitucionalismo tem sido a grande jornada do pensamento político e a grande obra de sua criatividade institucional, gerando o sistema representativo e concretizando na liberdade a vocação dos povos para os regimes e governos da legitimidade democrática, que é a legitimidade do contrato social. A última palestra do dia foi sobre processo constitucional e codificação, limites e perspectivas para o constitucionalismo brasileiro. O tema foi debatido por Nestor Pedro Sagüés, Luiz Guilherme Arcaro Conte e pelo secretário-geral do Conselho Federal da OAB e coordenador científico do evento, Cláudio Pereira de Souza Neto. O direito processual constitucional não é resultado, não é uma fração, uma autonomização do direito constitucional. Ele deriva do direito processual. Então, ele advém de um processo de especificação do direito processual, que tem no direito processual um processo como um todo, que subdivide em processo civil, penal, administrativo e constitucional. Então, essa é a origem do direito processual constitucional. Estou de acordo com o professor Nestor Sagüés que o direito processual constitucional trata de dois temas: magistratura constitucional e jurisdição constitucional. Entendo que este tema do processo constitucional seja decisivo entre nós, não é? Assim como o professor Sagüés, entendo que este tema também está imbricado com o problema da interpretação constitucional. Existe toda uma controvérsia sobre a possibilidade de positivação de princípios de interpretação constitucional. Por acaso, o Brasil também é pioneiro nesse tópico, ao positivar princípios de interpretação da norma tributária, ainda no Código Tributário Nacional de 65, mas há uma grande controvérsia doutrinária sobre essa possibilidade e conveniência de positivação de princípios de interpretação constitucional. Mas, no que toca, pelo menos ao exercício dessa função normativa, eu penso que o legislador poderia avançar um pouco e instaurar um diálogo com o Poder Judiciário quanto às possibilidades e limites de edição de sentenças normativas pelo Poder Judiciário, que não tem originariamente esta competência. Para encerrar o primeiro dia de evento, o secretário-geral da Ordem trouxe aos participantes do Congresso uma reflexão sobre a história da efetividade constitucional. Isto porque é importante que nós compreendamos a Constituição de 88 e compreendamos a forma como o Poder Judiciário brasileiro a aplica em perspectiva histórica, para que não desvalorizemos o que conquistamos hoje. Porque esta Constituição é a nossa primeira Constituição realmente efetiva. É a nossa primeira Constituição efetivamente capaz de produzir efeitos sobre a realidade, de regular a atividade social, de regular a atividade política, enfim, de incidir verdadeiramente sobre a realidade social e política brasileira. Esta Constituição, a Constituição de 88, é a primeira Constituição na história constitucional brasileira efetivamente apta a produzir efeitos concretos. E no próximo bloco você confere. No segundo dia do Congresso, em comemoração ao Jubileu de Prata da Constituição Federal, os palestrantes discutiram temas importantes para a cidadania e a advocacia do país. O programa OAB Nacional volta em instantes.
O segundo dia do Congresso, realizado pelos 25 anos da Constituição Federal em Alagoas, discutiu temas da cidadania e da advocacia do país. A efetivação da Carta Magna de 1988 foi destacada por todos os participantes, além do papel da ordem em defesa dos direitos fundamentais da sociedade brasileira. O segundo e último dia do Congresso pelos 25 anos da Constituição Federal, realizado em Alagoas, foi considerado pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, como o maior congresso já realizado no ano de 2013, onde se discutiu temas da cidadania e da advocacia do país. O maior congresso realizado este ano pela nossa entidade, alusivo aos 25 anos da Constituição Federal, aqui em Maceió, no coração do Nordeste do Brasil, para discutir grandes temas da advocacia e da cidadania de nosso país. Sem dúvida alguma, homenagear a Constituição, refletir sobre as suas virtudes e sobre os seus defeitos é fundamental para que possamos efetivá-la, implementá-la, torná-la uma realidade sentida na vida de cada brasileiro. Cuidar do direito à saúde, à educação, dos direitos sociais, dos direitos individuais, do respeito à dignidade da pessoa humana, da observação de que todos devem ser felizes em sua integridade, todos devem ser respeitados em suas diferenças. Esta concepção de que o ser humano é uma obra maior do que todo o Estado brasileiro, de que o ser humano é a finalidade, a razão de existência e a meta a ser atingida nas ações estatais, é sem dúvida alguma um cumprimento do dever da nossa entidade. A ordem que é dos advogados, ela é também do Brasil, e ao cuidar dessa importante causa, que é o respeito à Constituição da República, ela cumpre com esta sua missão de zelar pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas e pelo respeito aos direitos da cidadania no Brasil. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de Alagoas, Tiago Bonfim, ressaltou durante a solenidade dos 25 anos da Constituição que o direito constitucional, depois do século XXI, precisa solucionar os velhos problemas para então cunhar novos conceitos. Nessa celebração dessas bodas de prata do nosso texto constitucional, muito mais do que enfrentar novas questões que devem ser enfrentadas, nós precisamos também continuar a buscar novas soluções para velhos problemas, porque esses problemas ainda continuam a bater na nossa porta. O direito constitucional do século XXI, portanto, ao invés de se limitar a cunhar novos conceitos e institutos, o que deve ser feito, precisa tentar utilizá-los também para solucionar esses velhos problemas. Em países como o Brasil, essa efetivação dos direitos fundamentais ainda pendentes de concretização, e aí é bom destacar que eu estou me referindo à concretização por falta de omissão e não necessariamente por falta de formulação legislativa de comandos constitucionais. Os dois palestrantes que fizeram parte do painel Direitos Fundamentais, que ocorreu no segundo dia do Congresso, foram o Procurador Regional da República, Daniel Sarmento, e o professor titular da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Ingo Wolfgang Sarlet. O procurador Daniel Sarmento falou sobre a teoria constitucional funcional. Uma teoria constitucional funcional, ela tem que partir de premissas empíricas realistas, das instituições tal como elas existem, tal como elas funcionam. Então, por isso, uma teoria que eventualmente funcione para o Brasil pode não funcionar na Alemanha. Já o professor titular da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Ingo Wolfgang Sarlet, foi o segundo palestrante do painel de Direitos Fundamentais e abordou a questão dos direitos fundamentais
terem um caráter contramajoritário. E é evidente que se direitos fundamentais têm, como todos sabem, um conteúdo também, um caráter contramajoritário, todos os direitos fundamentais têm, por serem fundamentais e direitos, um caráter contramajoritário, isso é inevitável, faz parte, inclusive, da sua razão de ser, dos direitos fundamentais terem um caráter também contramajoritário. Eles, por sua vez, também são produto de uma maioria qualificada que decidiu, né, que o nosso projeto constitucional devesse ser generoso, né, com a quantidade e qualidade de direitos fundamentais que foram reconhecidos no nosso texto de 1988. Porque o nosso texto de 88 se situa justamente numa quadra da história constitucional que apresenta duas grandes características, duas, em outras, mas duas grandes características. Uma é um texto pós-autoritário, como o Daniel já lembrou, né? E como as demais constituições pós-autoritarismo da América Latina e também de outros estados, foi uma Constituição que realmente acabou apostando mais no discurso dos direitos fundamentais, dos princípios estruturantes da Constituição, especialmente a dignidade da pessoa humana, mas também, naturalmente, uma Constituição que apostou mais no Poder Judiciário, né, do que as demais Constituições fizeram. Isso também é um fato, né? Por outro lado, a nossa Constituição, que é de 88, né, ela está numa situação também estratégica importante em relação a um outro conjunto de constituições que não apenas por serem pós-autoritárias, mas que já encontraram presente na evolução, digamos assim, legislativa, constitucional e internacional, um imenso número de catálogos de direitos humanos já reconhecido no plano internacional. Declaração da ONU de 48, os dois grandes pactos de 66, a Convenção de São José da Costa Rica de 69 e assim por diante. Um dos convidados ilustres para a comemoração da Carta Magna foi o professor titular de Direito Penal da Universidade de Cândido Mendes. Ele falou da importância deste debate que trata da nossa Constituição Federal. É importante que nós realcemos os princípios fundamentais da Constituição e, muito especialmente, buscar a efetividade desses princípios, né? Temos uma Constituição de 25 anos que ainda deve e precisa de implementação de inúmeros direitos que ela consagra e que estão ainda no papel. Especialmente na matéria que me coube dissertar nessa conferência relacionada com a liberdade e com o direito de presos. Para mim, o problema da carceragem e da penitenciária brasileira é insolúvel. Vejo muito poucas iniciativas no sentido de melhorar esse ambiente lamentável e, ao mesmo tempo, pouca preocupação da própria população com os presos, com os egressos do sistema, com a reintegração dessas pessoas à sociedade. Parece que não é alguma coisa de que nós devamos devemos cuidar, né? E é um momento de importante preocupação com isso, já que temos 550 mil presos, que um dia sairão das prisões e devem ser absorvidos pela sociedade e não rejeitados pela sociedade, o que motivaria um aumento da criminalidade por todos indesejada. O vice-presidente jurídico dos Correios, Cleúcio Santos, também ressaltou a importância em celebrar os 25 anos da Constituição Federal e parabenizou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela iniciativa. Na minha opinião, é de suma importância que se adotem iniciativas como essa. Acho que a OAB, por meio do seu Conselho Federal, está de parabéns. Já organizou outros eventos comemorativos dos 25 anos da Constituição e agora se realiza aqui, na capital do estado de Alagoas, Maceió, este seminário, este congresso para debater temas profundos para a sociedade brasileira e que constam da nossa Constituição Federal de 1988, que neste ano completa 25 anos. Acho muito importante não só para advogados, estudantes de direito, mas para a sociedade como um todo, que ela tenha uma compreensão, não digo total, mas pelo menos naquilo que é essencial da sua Constituição. E no caso do Brasil, como a Constituição brasileira ela aborda diversos temas da sociedade, é muito importante que a sociedade se engaje num movimento de compreensão do seu texto constitucional, não só do que está escrito, mas da importância de uma Constituição para uma sociedade democrática. Então, acho que a OAB está de parabéns pela iniciativa.
O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, declarou que está feliz com o papel da Ordem dos Advogados do Brasil em promover essa celebração de 25 anos da Constituição Federal e com a posição que ela vem exercendo no país. Feliz, sobretudo, pelo papel que a Ordem dos Advogados do Brasil exerceu na convocação, na feitura e na garantia da Constituição de 1988. A minha presença aqui nesse evento é, sobretudo, um reconhecimento público do papel enorme, insubstituível, que a OAB tem representado no nosso país. O advogado Nabor Bulhões afirmou que é uma honra para Alagoas presidir um evento tão importante para a cidadania em comemoração da promulgação da Constituição Federal. A Alagoas está verdadeiramente honrada com a realização deste evento em nosso estado. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil promoveu, repito, no estado de Alagoas, o evento mais expressivo em comemoração aos 25 anos da promulgação da Constituição Federal. Isto é um evento singular porque nós estamos a falar de uma Constituição que foi promulgada para bem traduzir, mais do que o sentimento do povo brasileiro, as suas necessidades e as suas aspirações. O advogado falou ainda que, devido à Constituição, é possível se construir uma sociedade solidária, livre e justa. A Constituição conta hoje com mais de 25 anos e representa, como dizia o grande presidente da própria Constituinte, a possibilidade de se construir uma sociedade solidária, livre e justa. E verdadeiramente as manifestações que aqui se produziram de constituintes, do relator da Constituinte, de advogados e de juristas, bem traduzem o verdadeiro sentido formal e material que a nossa Carta Política hoje encerra. Trata-se de um documento que garantiu, de forma absolutamente adequada e pertinente, a transição de um Estado autoritário para um Estado democrático de direito. Uma Carta Constitucional que está a garantir uma estabilidade institucional em pleno regime democrático por mais de 25 anos. E mais do que isso, estamos a falar de uma Constituição que está conseguindo implementar, ou pelo menos ajudando a implementar, uma verdadeira consciência constitucional, o que de há muito não vinha ocorrendo no Estado brasileiro. Nós estamos verdadeiramente felizes e até emocionados com a realização deste evento aqui, porque ele representa um marco no reconhecimento do quanto a Constituição brasileira representa para a cidadania e para a sociedade brasileira. O ex-ministro da Justiça, Bernardo Cabral, também foi uma das autoridades que participou do evento e declarou que a OAB é uma mola propulsora do regime democrático e é ela quem luta pelo reordenamento constitucional. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil é a grande mola propulsora do regime democrático. Quando nós estamos fora, numa excepcionalidade institucional, é a Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa OAB, que pugna, que luta pelo reordenamento constitucional. Ou seja, no momento agudo em que se encontrava o país na ditadura, há 20 anos atrás, eu diria mais, há 30 anos atrás, foi a Ordem dos Advogados do Brasil quem deu o primeiro passo para que nós pudéssemos hoje respirar esse ar da democracia. Eu tenho dito sempre que eu fui ministro da Justiça, relator, senador, deputado federal, mas o cargo que mais me honrou, o cargo que mais me deu alegria, foi de ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. De modo que, para mim, hoje é uma noite de festa. Festa porque eu me sinto em casa. Festa porque não tem uma instituição que se compare àquela que se chama Ordem dos Advogados do Brasil. De modo que o nosso presidente, não só o presidente a nível federal, o Marcos Vinícius Furtado Coelho, quanto o nosso presidente a nível local, o presidente Tiago Bonfim, ambos estão de parabéns
O primeiro, por ter trazido esta reunião para Maceió. E o segundo, por ter sido um anfitrião de altíssima categoria. Não ficou faltando nada. A liberdade está aqui mesmo. E depois do intervalo você vai ver. Processo judicial eletrônico é debatido durante o primeiro encontro de direito digital do estado do Goiás. A gente volta já! A implantação do processo judicial eletrônico na justiça brasileira foi tema de debate no primeiro encontro de direito digital do estado do Goiás. O evento faz parte da programação do Fórum Permanente de Discussão do PJE, que reúne os presidentes das comissões de direito digital e informática das OABs estaduais e tem por objetivo discutir o sistema. Representando cerca de 60% dos usuários do sistema, os advogados são os maiores clientes do PJE no Brasil, que já está instalado em 681 varas trabalhistas. A mais recente e profunda alteração tecnológica para o direito é o processo eletrônico. Apesar da lei brasileira ser de 2006, nos últimos anos é que, de fato, os processos têm passado de calhamaços de papel a registros eletrônicos em computadores acessíveis pela internet. É uma experiência em que somos pioneiros no mundo. Apesar dos benefícios, o PJE ainda vem encontrando problemas para ser utilizado de forma efetiva. Algumas das dificuldades levantadas pelos advogados são problemas no sistema eletrônico e dificuldades no acesso à internet. Eu penso que, pelo manuseio do advogado, pela parte do advogado, é justamente a questão de facilitar o anexar a documentação, o envio das peças. Isso poderia ser facilitado. Eu acho que os sistemas dos tribunais teriam que se modernizar para conseguir receber uma maior quantidade de arquivos ao mesmo tempo. Porque eu penso que essas travas do sistema são porque, por exemplo, aqui no STF tem gente do Brasil inteiro peticionando ao mesmo tempo. E o sistema do STF que está funcionando hoje, muitas vezes, ou do STF ou de outros tribunais, pode não comportar ter pessoas do Brasil inteiro peticionando e por isso tem esses problemas, o sistema trava, o sistema dá uma falha e você tem que recomeçar o peticionamento. Segundo dados da PNAD de 2011, divulgados pelo IBGE, mais da metade da população ainda não tem acesso à internet. E para levantar discussões sobre a regulação que ainda falta na internet, a OAB Goiás promoveu um debate sobre processo judicial eletrônico que aconteceu na cidade de Goiânia. O evento é parte da programação do Fórum Permanente de Discussão do Processo Judicial Eletrônico, que reúne os presidentes das comissões de Direito Digital e Informática das OABs estaduais. O debate abordou que, em agosto desse ano, a OAB apresentou ao Conselho Nacional de Justiça o CNPJ 63, impropriedade do processo judicial eletrônico, e que agora 20 desses problemas serão selecionados para serem mais uma vez levados ao Conselho. Desde o início do ano, foi formada essa comissão nacional para debater vários problemas em todos os estados, todas as seccionais. As reclamações são muito grandes em todos os sentidos desde tamanho de arquivo, a ausência do peticionamento físico, a questão de ser apenas através de certificado digital, que seria um instrumento externo. Concomitantemente a isso, nós pegamos aí também algumas falhas, alguns erros, alguns equívocos, na verdade, no desenvolvimento desse sistema, que foi feito única e exclusivamente pelo Judiciário, pelo CNJ, sem o auxílio da OAB, não foi feito a quatro mãos como deveria ser, não consultaram o usuário principal, que é o advogado, que hoje, conforme a gente sabe, tem aproximadamente, já nas varas instaladas de PJE, 200 mil advogados cadastrados, enquanto que magistrados são 20 ou 30 mil apenas. O sistema PJE instalado no TRT da primeira região ficou fora do ar durante todo o mês de outubro.
ou seja, não se advoga mais na Justiça Trabalhista Carioca. Esse fato já aconteceram outras suspensões por indisponibilidade e agora culminando com o mês de outubro inteiro fora do ar, o que obrigou o nosso presidente Felipe Santa Cruz a comparecer ao TST, encaminhando um abaixo-assinado de mais de 22 mil assinaturas, requerendo a volta do peticionamento em papel. Em Goiás, o sistema teoricamente está estável, porém eu tenho uma dilação dos prazos muito grande. Para você ter uma noção, em Goiás eu tinha no máximo 90 dias para protocolizar uma ação, uma reclamatória trabalhista, ter uma audiência inicial, instrução e sentença. Hoje eu protocolo uma reclamatória trabalhista e vou fazer a primeira audiência inicial daqui a 8 meses. No ano de 2013 a gente conseguiu avanços importantes, como por exemplo a possibilidade de você peticionar sem necessariamente ter naquele momento o certificado digital. E com isso você garante o acesso à justiça ao advogado e facilita o acesso ao sistema, uma vez que você não pode ter um eventual problema com o certificado e dessa forma você consegue atuar no processo e não ter o seu direito inibido. Então, tendo em vista essas dificuldades, hoje o que nós fazemos num colegiado, compondo essa comissão da OAB, é reunir essas demandas e atender aos anseios para que sejam solucionados. Ao desejar uma reunião profícua, ao dizer que nós todos, e notadamente a direção do Conselho Federal, espera muito deste fórum, espera muito das colocações, espera muito da construção que será desenvolvida ao longo desta tarde, também dizer do compromisso que o Conselho Federal da Ordem tem hoje com este tema e na busca de uma alteração e na busca de melhorias do próprio sistema. Segundo o presidente da OAB do Estado de Goiás, Henrique Tibúrcio, o PJE traz obstáculos ao exercício da advocacia. O processo judicial eletrônico tem trazido sérios problemas para a advocacia. É um sistema que tem causado entraves, obstáculos até ao exercício profissional e precisa ser apontado por nós da OAB quais são esses problemas. Daqui hoje se pretende tirar os 20 maiores problemas para se levar ao CNJ referentes ao processo judicial eletrônico. Ele tem mais problemas do que isso, mas nós estamos nos concentrando nos 20 maiores problemas que, se forem resolvidos, já será um grande avanço quanto à interação entre advocacia e processo eletrônico. A advocacia precisa ser ouvida e principalmente precisa ser atendida nas suas reivindicações para que esse sistema possa funcionar com um mínimo de razoabilidade, um mínimo de desempenho técnico que se espera de um sistema que é integrativo de todo o Judiciário Nacional. O vice-presidente da OAB de Tocantins, Rubens Dário, questiona que não há nada que justifique a demora de uma implantação de um sistema que era para ser ágil e simples. Inicialmente, nós temos que fazer justamente uma mudança de paradigma em relação ao que vem sendo feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Desde o início dessa atual gestão, o Dr. Cláudio Alemandi tem, junto ao CNJ, buscado cobrar os problemas que nós enfrentamos, cobrar soluções aos problemas que enfrentamos no PJE e nós não temos tido êxito. Nós estamos, inclusive, hoje comemorando um êxito que aconteceu agora, que é o recebimento de petições em PDF no PJE, que é algo que nós já vimos pleiteando desde a Carta de Porto Alegre, que foi elaborada ainda no mês de janeiro, lá em Porto Alegre, e que só agora veio a ser implementado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, antes de mais nada, o que eu acho que o Conselho Nacional de Justiça precisa entender que a OAB, antes de ser um coadjuvante, é um protagonista no processo de informatização do judiciário. Porque, na verdade, nós precisamos compreender que o tripé da justiça, que tem juiz, promotor e advogado, ele precisa também ser compreendido, ser visto, ser entendido no âmbito do processo eletrônico. De modo que o judiciário não pode empurrar a implantação de um processo eletrônico sem ouvir a advocacia, sem ouvir o Ministério Público. Porque de nada resolve, de nada serve que nós aqui nos reunamos, apontamos os problemas que existem e esses apontamentos, esses relatórios não sejam de fato implementados. O presidente da Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação da OAB Nacional, Luiz Cláudio Alemã, disse que a OAB não é contra o sistema, apenas clama pela unificação. O PJE é uma luta da advocacia, senhores. Não é uma luta do Alemandi, não é uma luta da OAB, não é uma luta da ABRAT,
é uma luta da advocacia. A unificação é o nosso clamor, é o que a gente pede, unificação. Mas o que vem para unificar tem que ser bom, não é isso que está aí. E a advocacia atualmente, senhores? A advocacia atualmente, eu vivo esse dilema. O PJE como unificador e 46 sistemas. O que eu quero? O que eu preciso? Eu preciso de algo que funcione. Eu preciso de algo que não exclua. Porque se for excludente, não me presta. O que parece ser muito bom, na verdade ainda não é. É preciso esperar por um futuro próximo para que o processo judicial eletrônico deixe de ser um problema e passe a ser uma solução. Veja no próximo bloco. Conselho Nacional de Justiça decide que vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina pertence à OAB do Estado. O programa OAB Nacional volta já. O Conselho Nacional de Justiça decidiu por 8 votos a 7 que a vaga aberta no Tribunal de Justiça de Santa Catarina com a aposentadoria do desembargador Luiz Carlos Freias Leben pertence aos advogados do Estado. A decisão foi tomada após liminar que suspendeu o processo de escolha a pedido do Ministério Público de Santa Catarina, que reivindicava para si a vaga. Na época, o secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Pereira de Souza Neto, defendeu a improcedência do pedido do MP catarinense. O presidente da seccional de Santa Catarina, Tulo Cavalazzi Filho, comemorou o resultado. Para ele, a decisão reafirma a função do 5º Constitucional. Primeiro, a importância da decisão no sentido de que ela afirma esse posicionamento da OAB na defesa dos interesses dos advogados e na defesa do interesse da própria classe. A vaga do 5º Constitucional é uma conquista constitucional em nome dos advogados e essa demanda no Conselho Nacional de Justiça fez com que todos os advogados ficassem mobilizados, aguardando que fosse confirmado efetivamente que essa vaga pertence à indicação feita pela OAB de Santa Catarina. No que se refere ao 5º Constitucional, ele também demonstra uma importância muito grande a partir do momento que ele oxigena os tribunais, leva para dentro dos tribunais brasileiros a presença do advogado, uma experiência que é sempre muito próxima das questões ligadas ao acesso à justiça, das experiências dos advogados no exercício profissional e dessa forma contribuindo também com o crescimento do Poder Judiciário. O 5º Constitucional está previsto no artigo 94 da Constituição Federal. Ele prevê que 1/5, ou seja, 20% dos membros de determinados tribunais brasileiros sejam compostos por advogados e membros do Ministério Público. Segundo Tulo, o dispositivo contribui para o crescimento do Poder Judiciário. Com a decisão, o processo, que havia sido interrompido em julho, volta ao seu curso normal. A OAB de Santa Catarina já enviou ao Tribunal de Justiça do Estado uma lista com 6 nomes de advogados para a vaga. No entanto, apenas 3 nomes de candidatos serão encaminhados ao governador Raimundo Colombo para a escolha. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional.